Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje, o nosso mergulho é no relatório gerencial do Iridium Recebíveis Imobiliários, o famoso Iridium 11. A gente vai destrinchar os dados de julho de 2025, que acabaram de sair do forno agora no comecinho de agosto. Vamos lá? E logo de cara, a gente já tem a notícia principal do relatório. O fundo anunciou um dividendo de 78 centavos por cota. E olha, esse número já acende um sinal amarelo, sabe? Porque é uma queda em relação ao que a gente viu no mês passado. Olha só esse gráfico, não me deixa mentir. A diferença é bem visível, né? A gente saiu de 84 centavos em junho para 78 agora. E a grande pergunta é, por quê? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto aqui. Beleza? Para a gente organizar nossa análise, essa aqui é a nossa agenda. Vamos passar por cada um desses pontos, focando no que realmente interessa para o cotista. Então, bora começar. Primeiro ponto. Vamos tirar uma foto do mês. A gente vai botar os principais números de julho lado a lado com os de junho para ver o que mudou. Então, o que a gente vê aqui, o dividend yield mensal deu uma pequena recuada de 1,01% para 0,96%. Mas o que chama mesmo a atenção é a cota patrimonial. Ela caiu para R$ 81,21. E por que isso? Principalmente por causa da marcação a mercado negativa. Agora, pensa comigo. Se a gente pega o preço da cota lá na bolsa, que fechou o mês em 61,31, e compara com esse valor patrimonial, a gente chega num P sobre VP de mais ou menos 0,75. O que isso quer dizer na prática? Que o fundo está sendo vendido com um descontão. É como se você pudesse comprar R$ 1 de patrimônio do fundo pagando só 75 centavos. É um deságio bem relevante. Ok, agora vamos dar uma olhada no motor do fundo. Como foi o fluxo de caixa do IRDM 11 em julho? Vamos ver o que entrou, o que saiu e o que foi para o bolso do cotista. Olha só os números, entraram 31,5 milhões de reais em receitas. As despesas foram de 2,4 milhões e no final o fundo distribuiu 28,4 milhões. E um detalhe legal aqui é que nem toda a receita vem só dos juros dos CRIs. O fundo também usa umas estratégias mais sofisticadas, como as permutas financeiras, o swap, sabe? Basicamente, ele troca a rentabilidade de um índice por outro para tentar ganhar mais. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: a gestão distribuiu praticamente tudo o que o caixa gerou e ainda manteve uma reserva de 72 centavos por cota guardadinha. Beleza, já vimos os números, mas onde é que o IRDM 11 está colocando o dinheiro? Vamos abrir o capô e fazer um raio-x completo da carteira de ativos. Sem surpresas aqui, a carteira continua com o pé fincado no IPCA. Mais de 70% do patrimônio está atrelado à inflação. E a taxa média desses ativos é bem interessante. IPCA mais 8,80% ao ano. A segunda maior fatia, com um pouco mais de 17%, está investida em cotas de outros fundos imobiliários. E só por curiosidade, os três maiores FIIs na carteira são o RBHI 11, o RVBI 11 e o RBRS 11. E a gestão não ficou parada não. Eles continuaram girando a carteira. E a principal jogada do mês foi essa aqui. Compraram quase 7 milhões de reais do CRI FGR2, um CRI atrelado ao IPCA, mais uma taxa de 9,5% ao ano. Ou seja, reforçando a posição em inflação com um prêmio bem legal. Tudo bem, até agora falamos de muita coisa, mas agora a gente entra num ponto mais sensível: os desafios. Porque o resultado de julho não caiu do céu, ele foi impactado por alguns problemas sérios, principalmente a inflação e a inadimplência. E o primeiro grande vilão da história foi a própria inflação. Lembra que a maior parte da carteira é em IPCA? Pois é, o IPCA de maio e junho veio bem baixinho, 0,26% e 0,24%. Isso bate direto na correção monetária dos CRs e, consequentemente, no rendimento do fundo. Fica claro o quanto o IRDM11 depende de uma inflação um pouco mais forte para entregar resultados melhores. E aí vem o segundo problema, que é a inadimplência. Dá uma olhada nesse número, quase 4,6%. Esse é o pedaço do patrimônio do fundo que está com pagamento atrasado. É um ponto de atenção seríssimo
e que com certeza tá tirando o sono de muito cotista. E essa inadimplência tem nome e sobrenome. A gente já vinha acompanhando o caso do CRI Vila Jardim, mas a novidade ruim de julho foi o CRI Biuíque, que também entrou para a lista de inadimplentes. E o negócio é sério, porque só esse CRI representa 1,83% do patrimônio do fundo. É um alerta vermelho piscando forte. Ok, o cenário está desafiador, certo? Queda no rendimento, inadimplência subindo. E o que a gestão fez? Propôs uma cartada ousada, um movimento estratégico gigantesco. Juntar as carteiras do IRDM11 com o outro fundo da casa, o IRIM11. E a ideia, nas palavras do próprio gestor, é essa aí. Unir os dois fundos para criar um só, bem maior, com mais liquidez, mais diversificado e, o principal, com mais agilidade para reciclar a carteira. É uma jogada em tanto, né? E como isso vai funcionar? Basicamente, em duas etapas. A primeira já rolou, foi aprovada uma emissão de cotas. O segundo passo, que é o decisivo, vai ser convocada uma nova assembleia. E nessa assembleia, os cotistas vão votar se aprovam ou não a incorporação de todos os ativos do IRDM11 no IRIM11. Se isso for aprovado, na prática, o IRDM11 deixa de existir. A gestão defende que essa fusão vai trazer um monte de benefícios. Mas, para mim, a chave de tudo está nesse último ponto. O novo fundo teria um mandato mais amplo, o que permitiria vender ativos que estão dando prejuízo, principalmente na carteira de FIIs, sem que esse prejuízo contábil afete a grana que é distribuída para os cotistas. Traduzindo, isso dá uma flexibilidade gigante para a gestão finalmente limpar a casa e se livrar dos ativos problemáticos. Bom, para a gente fechar, vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu e entender qual é a visão final do gestor sobre tudo isso. O momento do fundo é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado da corda, a gente tem os pontos negativos, os dividendos caindo, a inflação baixa atrapalhando e a inadimplência crescendo, chegando a quase 4,6%. Mas, do outro lado, puxando com força, a gente tem os pontos positivos. Uma gestão que está se mexendo e propondo uma solução ousada. Um fundo sendo negociado com um baita desconto e uma reciclagem ativa da carteira. É um equilíbrio de forças bem intenso. E o recado final do gestor é esse. Eles estão confiantes no plano, acreditam que é o melhor caminho e fazem um apelo para que os cotistas participem das assembleias, porque a decisão que será tomada vai literalmente selar o destino do fundo. É um momento crucial. E, no fim das contas, a pergunta que fica no ar é essa. Será que essa fusão com o IRIM11 é a bala de prata que o IRD11 precisa para resolver seus problemas e finalmente destravar valor? É a pergunta de $1 milhão e a resposta, bom, só o tempo vai dizer. A gente vai continuar de olho, com certeza.